Bora lá então. Assistir os 10 deuses brasileiros que você provavelmente não conhece na mitologia brasileira. Esse aqui parece ser o Zeus, né, mano? Muito igual os Zeus, né? Os únicos deuses que eu conheço, que eu consigo imaginar pro Brasil, são meio chapados. Vamos lá conhecer junto então. Você provavelmente deve conhecer o Zeus, o Thor e também o Ra. Mas e os deuses do Brasil, sem contar o Tupã? Você conhece? Não? Então vem comigo. Galera, eu tô aqui mais uma vez para falar para vocês sobre a Epic Loot Shop, a loja que é parceira do canal. Tem escudo, compre algum porque os você tem que além só para deixar não são apenas contos, você ainda vai ajudar o canal. Antes de começar, só para deixar claro, os deuses que eu vou citar aqui são indígenas. Ou seja, eles não são apenas brasileiros, até porque eles tiveram acesso a regiões de vários países, como por exemplo Brasil, Argentina, Paraguai e vários outros. Faz sentido, Mas é faz claro sentido. que aqui nesse vídeo eu vou puxar mais o saco pro lado do Brasil, né? Bahira é um deus do povo Caguaíva, mais especificamente dos Tenharim. Bahira é um trickster, ou seja, ele adora ficar pregando peça nas pessoas. Ele é tão importante que alguns locais recebem o seu nome, como por exemplo as aldeias de Bahira, que ficam na margem do Legal, rio mano. Marmelos. Essas aldeias, porém, são especiais. Somente pajés conseguem vê-las, o que para humanos comuns seria um conjunto de pedras, para o pajé e para o Embahira é a chamada aldeia do Embahira. Não se pode sair andando por cima dessas pedras, porque do contrário, o povo dessa aldeia pode acabar te pegando, você pode ficar encantado e somente um pajé vai poder te salvar. Um dos seus maiores feitos foi o roubo do fogo celeste. Lá nos céus ele se fingiu de morto para atrair o urubu, e quando ele estava distraído, ele pegou o fogo e fugiu para a terra. Que louco. Guaraci? Guaraci seria o deus ou até mesmo a personificação do sol na mitologia tupi-guarani. Na maioria das mitologias, há várias versões sobre as lendas, e aqui não é diferente. Guaraci, em alguns contos, foi criado por Tupã para ajudar na criação do mundo. Em outros, ele é um humano que depois foi transformado em sol. Uma história bem conhecida sobre ele envolve também a Jaci, que é a deusa da lua, e a próxima da lista, e eu vou contar na parte dela. Uma curiosidade também é que em alguns contos mais antigos e de outras tribos, na verdade o Guaraci é uma mulher. Olha. Jaci é a deusa e também personificação da lua na mitologia tupi-guarani. Também representa os amantes e a reprodução. Na sua versão mais conhecida, ela foi criada por Tupã, o deus dos relâmpagos e também o criador. Mais tarde, o próprio criador acaba se apaixonando pela Jaci. Já em outras versões, Jaci é na verdade criada pelo Guaraci, o deus do sol. E em outras versões ainda, a Jaci na verdade é um homem. Segundo uma lenda, um certo dia, o Guaraci, que é o deus do sol, ficou muito cansado e resolveu fechar os olhos. E nesse momento, a escuridão tomou conta do mundo. Para iluminar tudo, então, ele criou a Jaci, que seria a lua. Ele iluminaria a noite e também traria suavidade para os homens. Mas ele mesmo acabou se apaixonando por ela, que é a sua Jaci, que se deu conta do mundo. Para iluminar tudo, então, ele criou a Jaci, que seria a lua. Ele iluminaria a noite e também traria suavidade. Basicamente tá falando que, tipo assim, quando ele fecha os olhos, ele fecha pra dormir, no caso que é a noite. E aí a lua vem pra iluminar. Para os homens. Mas ele mesmo acabou se apaixonando por ela. Mas no momento que ele abriu os olhos... Quem não se apaixonaria pela lua, né, mano? A lua é linda. Para admirá-la, ela acabava sumindo. Então Guaraci criou o Rudá, que seria o mensageiro e o deus do amor. E ele que seria o encarregado de dizer para Jaci o quanto o Guaraci a amava. Ele também criou as estrelas, que eram os irmãos de Jaci, e também faziam companhia para ela. Tupã. O Tupã é o deus do trovão e também o criador. Mano, eu vou terminar a live.
Mano, eu juro pra vocês, diante de Deus, quando falou Tupã é o deus do trovão, deu um trovão aqui na mesma hora. Na mesma hora. Na mesma hora. Quando falou Tupã é o deus do trovão, deu um trovão aqui, mano. Meu Deus, velho. Nunca mais, velho. Nunca mais na vida vai acontecer isso, velho. Da mitologia tupi-guarani, apesar Tupã que tá tem vendo a uma live. certa polêmica sobre ele. Digamos que ele não é tão brasileiro assim, mas eu não vou falar muito Caralho, sobre isso, Zaldo, até porque eu já foda. falei em um outro vídeo meu, que eu falo sobre os deuses mais Trovão poderosos de novo. do trovão. Eu vou deixar aqui no card. É, galera, vou correr pra fazer os reacts resgatados, porque, né? Senão a luz cai aí deu ruim. Também Depois na desse vídeo descrição, aqui, a gente caso vai pro você Mushoku queira ver. TC, então. Em algumas outras versões da mitologia guarani, o Tupã não é o ser mais poderoso, mas sim o Yandevorusu. Ele teria surgido até mesmo antes do mundo. No começo não existia nada, apenas o vazio e a escuridão. Como Mas sempre. de repente uma pequena respiração surgiu. E ela foi se Respiração? multiplicando e crescendo até se tornar um pensamento. E esse pensamento foi criando um corpo, e assim que o primeiro dos seres foi se autocriando. Ao abrir os olhos, ele percebeu que precisava dar ordem a todo aquele caos. Mas ele também precisava de ajuda, e foi então que ele criou o Tupã, o deus do trovão, a Yara, a senhora das águas, e o Curupira, o espírito das florestas. Eles ajudaram a criar Curupira todo então é o um mundo. deus. Apoiar o quê? Apoia o Ewe não é bem um Apoia o deus, Ewe. mas eu achei interessante. Ele é um espírito da natureza de acordo com a lenda dos índios tupinambás. Ele leva a chuva para aquelas regiões que estão secas. Dessa maneira ele Legal. garante a vida naqueles locais. Ele também é o mensageiro do Deus Supremo Yandevorusu. Tudo o que acontece na Terra, ele leva até os ouvidos do Deus Criador. Outros acreditam, porém, que na verdade o Apoia o Ewe é uma classe de Apoia o espíritos que Ewe. É fazem o engraçado esse bem. nome. Yeba Belô. Segundo a tribo dos Dessanas, Yababeló era a principal das divindades. Conhecida como a mulher que veio do nada, ela ficava em uma casa de quartzo e de lá ela criou todo o universo Casa e de toda a quartzo. humanidade. A criação dos homens e das mulheres foi enquanto ela mascava uma folha, sendo Oxi! totalmente sem querer. Oxi! Anhangá era conhecido como um protetor da Anhangá. floresta. O espírito metamorfo tendo a sua principal forma sendo um cervo branco com os olhos flamejantes. Ele aparece quando os animais estão sendo caçados, principalmente os filhotes. Com o seu olhar, ele pode criar ilusões e também desviar a trajetória de uma bala. Como os índios tinham muito medo do Anhangá, Deixa eu voltar um principalmente pouquinho os que eu perdi. filhotes. Com o seu olhar, ele pode criar ilusões e também desviar a trajetória de uma bala. Como os índios Olha. tinham muito medo do Anhangá, Matrix. os jesuítas transformaram ele Ah, não, em Matrix uma não espécie desvia as balas, né? Ele desvia das balas. de demônio que governava o submundo. Aquanduba é um deus da cultura dos índios araras. Ele é o responsável de manter a ordem no mundo com a sua flauta. Um certo dia, nem mesmo ele conseguiu impedir uma catástrofe que fez com que todos os seres humanos tivessem que reaprender a viver. Antes do mundo Olha. ser como conhecemos, o mundo era apenas água e o céu. E no meio disso, separando os dois, existia um tipo de casca. E nessa casca viviam os primeiros seres humanos, que eram estrelas. Sempre que alguma coisa passava do limite, o Aquanduba aparecia com a sua flauta para resolver a situação. Do lado de fora da casca existia apenas água e monstros. E uma certa vez, em uma briga por causa de roubo ou alguma coisa do tipo, nem mesmo a flauta do Aquanduba acabou resolvendo a situação. A casca acabou se rompendo e a maioria acabou morrendo. Dos que restaram, alguns foram levados de volta para o céu por pássaros e voltaram a ser estrelas. A lua, que Doideira, também véi. tinha despencado, foi levada de volta para o céu também. Alguns monstros se transformaram em humanos
e viraram os rivais dos índios araras. Os humanos que restaram na Terra ficaram vivendo nessa casca que boia nas águas. Yaomun Kondi? Ayomon Kondi é o deus criador dos Arawak. 2 vezes ele tentou criar o mundo, e nessas 2 ele acabou se decepcionando com os humanos. Na primeira vez ele destruiu tudo e começou do zero, mas na segunda, após ele mandar um dilúvio, ele salvou um casal, Mareriwana e a sua esposa, que estavam quase prontos. Ele deixou que os 2 vivessem, porque percebeu que não importa o que ele fizesse, aconteceria tudo novamente. Bem, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo deixando o like ou dislike, se inscrever no canal e deixar aí nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, beleza? Deixar o like ou dislike. Falou. Tchau. Mano, é bem legal, tipo assim, a gente ver esse negócio, porque pelo menos eu, né? Eu também sou bem alienado, né? Mostra o quão pouco eu sei, tá ligado? Porque eu não fazia a menor ideia que tinha essa mitologia aqui no Brasil, né, que ele deixou aberto, que não é só no Brasil, né, tipo assim, aqui no continente, na América do Sul, vamos falar assim. É bem legal porque são muitas coisas, são muitas perspectivas diferentes, né, como lá na Grécia tem os Zeus, tem as paradas todas, aqui também tem, velho, eu não sabia, mano, muito louco mesmo.